Olá, meus queridos irmãos e amigos, de volta mais uma vez estamos aqui para continuar falando sobre o valor das nossas obras. Antes que cheguemos em alguns exemplos de obras que serão queimadas, eu quero dar bastante ênfase ao que a Bíblia Sagrada dá ênfase, o valor das nossas obras. O próprio Jesus escreveu às igrejas, às 7 igrejas da Ásia, e em ambas as cartas que ele pediu a João para que estivesse escrevendo essas igrejas, ele falou sobre as obras. Por exemplo, nós podemos encontrar no capítulo 2 e capítulo 3 do Apocalipse, Jesus repetindo 8 vezes, dizendo: eu conheço as tuas obras. Isto ele estava endereçando as cartas às igrejas da Ásia Menor, endereçadas aos seus pastores, aos anjos da igreja, mas ele estava dizendo e alertando: eu conheço as tuas obras. Pelo que se vê, dificilmente se pode esconder as nossas obras como salvos da presença do Senhor Jesus no dia do tribunal de Cristo, no dia do julgamento dos salvos, de acordo com o que aprendemos aqui nas mensagens anteriores. É o que escreveu o escritor aos Hebreus. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Nada está encoberto aos olhos do Senhor Jesus. 8 vezes ele repete a frase, repito, nos capítulos 2 e 3 do Apocalipse, falando para as igrejas: eu conheço as tuas obras. E ele as adverte também dizendo o seguinte: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Enquanto há tempo, é necessário que arrependamos. Ninguém será perdoado sem que haja um profundo e verdadeiro arrependimento, sem que haja uma profunda mudança de pensamento, de sentimento e de propósito. Então ele está dizendo: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Ele está nos repreendendo e pedindo, portanto, arrepende-te. João escreveu também na sua segunda carta, ou seja, na sua primeira carta, no capítulo 2, algo de profundo valor para nós como salvos. Inclusive, neste capítulo aqui, ele está escrevendo às famílias. Ele está escrevendo às famílias das igrejas, e ele disse o seguinte, no capítulo 2, versículos 12 até o 15. Ele diz assim: filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome, quer dizer, pelo nome do Senhor Jesus, são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevo, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Até o versículo 14. Observa que ele aqui está dando ênfase à palavra de Deus escrita, e ele está dizendo que está escrevendo a pessoas que conheceram e que conhecem Jesus como Salvador. O que vale dizer, em suma, pessoas que estão vivendo a praticidade da vida cristã, praticando obras que revelam a sua fé no Senhor Jesus Cristo, tanto pais como filhos. Ele está falando à família, ele está falando às pessoas salvas. Agora, no versículo 15, ele vai advertir-as, dizendo o seguinte: não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Isso é sério. Ao mesmo tempo que ele fala aos pais, aos filhos que são crentes, a nós salvos, ele diz: olha, mas não ameis o mundo nem o que há no mundo. Este mundo está se referindo ao mundo sistema, ao mundo do mal, ao mundo das más obras. O verso 16 ele diz: porque tudo que há no mundo, a concupiscência, ou seja, o desejo exacerbado da carne, a concupiscência da carne,
a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas é do mundo. Aqui ele faz alusão ao capítulo 3 de Gênesis, quando a soberba da vida, quando a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, aqueles desejos exagerados da carne e dos olhos de Eva e Adão foram tão grandes, tão maus, que os levaram a comer do fruto proibido, quebrando terminantemente a ordem de Deus e resultando-se numa separação não apenas de Adão e Eva, mas de toda a raça humana de Deus. Fomos lançados para fora dos termos de Deus por causa do pecado cometido naquele momento, o pecado de desobediência, primeiro de incredulidade, e logo em seguida a desobediência coroando a incredulidade dos nossos pais. Por isso João diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo, o sistema. Esse mundo não é o mundo de João 3,16, quando ele diz que amou o mundo de tal maneira. João 3,16 refere-se ao mundo, pessoas, ao mundo criatura, a nós, pessoas. Mas o mundo de João, 1 João 2, verso 15, refere-se ao mundo é sistema, o mundo de pecado, o mundo de Satanás. Portanto, ele está dizendo: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Observa que ele está falando aqui a pessoas salvas. Verso 16 ele diz: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é de Deus, mas do mundo. Quer dizer, não é do Pai, mas é do mundo. O Pai aqui refere-se a Deus. Versículo 17. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Observa que ele está mostrando para nós que aqueles que amam o mundo praticam obras do mundo e essas coisas passam. Passam de que maneira? Elas perdem o seu valor? Não. Elas serão queimadas. Obras que serão queimadas diante do tribunal de Cristo no momento do julgamento, sendo que João está tratando aqui de pessoas salvas pela graça. É interessante o versículo 18, filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Mas eu quero ficar com a primeira parte do verso. Filhinhos, ele faz um apelo, filhinhos. A linguagem paternal que João está usando é para definir o grupo para o qual ele está escrevendo. Ele está escrevendo para nós, os salvos. Ele diz: filhinhos, olha, já é a última hora. Portanto, faça uma reflexão na vida, pense sobre sua vida cristã. O que disse Jesus em Apocalipse é sério. Arrepende-te, volta às primeiras obras, às primeiras práticas, o primeiro amor. Portanto, é muito claro quando a Bíblia fala sobre a praticidade da vida cristã. Eu acho interessante que, de igual modo, Paulo também escreveu aos Gálatas. Nós vamos para o livro, aliás, a carta de Paulo escrita aos Gálatas, e vejamos aqui, dado o nosso curto tempo que temos aqui, seria bom você pegar a Bíblia, depois ler, reler cada texto que nós estamos lendo aqui, para que você possa ter uma ideia daquilo que estamos falando. E eu tenho certeza, se você fizer isso, meu irmão, o Espírito Santo de Deus vai te abrir a mente, vai te iluminar e você vai entender, à luz da sua palavra, aquilo que ele quer que nós aprendamos. Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 5, eu vou ler a partir do versículo 16 até o 18. Ele escreveu o seguinte: digo, porém, andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei.
Observa que Paulo, mais uma vez, dirige a sua carta a crentes salvos, à igreja da Galácia. E ele está dizendo, olha, nós somos dois em um. Nós temos duas naturezas. Nós temos a natureza adâmica, nós temos a natureza de Adão, nosso primeiro pai. Uma natureza corrompida, uma natureza que se inclina para as coisas da carne, mas temos também, depois que recebemos Jesus como Salvador, dentro de nós a natureza do Espírito, a natureza de Deus em Cristo Jesus. Estamos sendo trabalhados através da palavra para chegarmos à semelhança do Senhor Jesus Cristo. Paulo disse isso aos Gálatas, que estava formando Cristo neles. Portanto, ele está dizendo que essas duas naturezas, elas se opõem uma à outra, elas são inimigas uma da outra. A carne é inimiga da natureza espiritual. A carne que ele fala é a natureza que nós temos, que recebemos dos nossos primeiros pais, aquela natureza velha, caída, aquela natureza que tem fome e sede pelas coisas deste mundo. Mas a natureza espiritual é aquela que deseja as coisas do Espírito, vive pelo Espírito, anseia a palavra do Senhor, aquela que o salmista disse, Senhor, a minha alma anseia pela tua justiça, pela tua presença, como a corça anseia pelas águas. Portanto, essas duas naturezas, elas são inimigas, elas estão dentro de nós. Observa que viver como cristão nesse mundo é realmente uma luta, e uma luta que exige um sacrifício, como disse Paulo, fazei morrer a vossa natureza terrena. É necessário que nós estejamos alertas quanto a esses avisos da palavra do Senhor. Agora observa que o mesmo grupo para o qual Paulo escreveu, dos versos 16, 15 até o 17, ou melhor dizendo, dos versos 16 até o verso 18, ele vai dizer o versículo 19 o seguinte, porque as obras da carne são, agora ele vai começar a mostrar para nós, ele vai abrir o verbo, ele vai mostrar para nós quais são as obras da carne. E aqui nós vamos começar uma lista de obras que serão queimadas diante do tribunal de Cristo. Ele diz, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, as quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que aqueles que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Se você contou, são 17 obras da carne manifestas, segundo Paulo, declaradas pela Bíblia Sagrada. É claro, existe muito mais, porque ele diz no versículo 21, ou seja, no versículo 22, ele disse que, aliás, no versículo 21 mesmo, ele diz que existem outras obras, as quais ele não declarou, mas ele já havia declarado antes que aqueles que tais obras praticassem não entrariam ou não herdariam o reino de Deus. Portanto, são 17 obras que são manifestas, segundo o que ele disse. As obras da carne são manifestas, as quais são. Aí ele começa a lista. Conte, por favor, leia, anote na sua Bíblia, assinale cada uma delas e faça uma análise em qual delas a sua vida se enquadra. Porque nós vamos falarmos aqui, selecionar algumas delas para estarmos aqui falando a partir da próxima mensagem, se o Senhor nos permitir. É, na verdade, surpreendente o que a Bíblia Sagrada nos ensina. Mas eu quero terminar mostrando os versos 22 e os versos 23, 24 e 25, como Paulo nos chama a atenção, como ele está nos advertindo quanto à praticidade dessas obras más. Observa o que ele diz aqui nos versos 22 até o verso 25. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade,
Contra fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Observa que as obras da carne estão em verdadeira oposição ao fruto do Espírito Santo na nossa vida. Falaremos um pouquinho mais sobre esse assunto na próxima mensagem, se o Senhor nos permitir. Quero terminar orando mais uma vez, rogando a graça de Deus para aquilo que ouvimos. Pai querido, muito obrigado pelo tempo que aqui estivemos diante da Tua presença e diante da Tua palavra. Rogamos por todas as pessoas que assistem, ó Deus, neste momento e que assistiram esta mensagem. Que o Teu Espírito possa estar falando ao seu coração, possa estar abrindo a sua mente, Senhor, e que eles abram o coração para que a palavra do Senhor possa ter um efeito positivo no que diz respeito à praticidade das obras dos salvos. Nós oramos agradecidos no nome precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Até a próxima mensagem, se o Senhor permitir que ainda estejamos aqui neste mundo.